Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Mais nossa continuidade do nosso ciclo de debates em saúde mental. Hoje, 8 de agosto, eu estou aqui com nossa amiga psicóloga Michele Silva. A gente está fazendo aí esse bate-papo, está trazendo um pouco aí das dúvidas e questões relacionadas à saúde mental. No tema de hoje, eu convidei a Michele para a gente estar colocando, vou colocar aqui no tela para vocês, que estarem acompanhando, falar um pouco sobre a ansiedade na quarentena, saúde mental em dia. Nesse momento de pandemia, a gente passa aqui em Angra, hoje, Michele, 125 óbitos, então a gente está aí nessa pandemia pegando realmente muita gente, né? Os casos não param de crescer, isso aí no nosso país, no mundo. Então, é um momento da gente estar aí realmente se preocupando. A questão do isolamento que a quarentena nos trouxe, essa pandemia, nos fez aí buscar outras formas de se relacionar com as pessoas, outras formas de convivência, hoje sem aglomeração, sem contato físico. E isso fez com que muita gente aí passasse por momentos difíceis relacionados à saúde mental. Então, Michele, te dá primeiramente uma boa noite, tá, para você se apresentar. Te agradeço por aceitar esse convite, por estar dando oportunidade de a gente estar debatendo sobre esse assunto e esclarecendo a nossa população. Fique à vontade, Michele. Boa noite, gente. Boa noite, Eduardo. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, tá, Eduardo? Aceitando o seu convite para poder a gente falar um pouquinho sobre ansiedade. É um tema tão discutido ultimamente, né? E acredito que essa live vai ser muito bom para a gente levar conhecimento para as pessoas, né? E saber que a gente pode estar contribuindo de alguma forma. E eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica. E como psicóloga a gente tem o dever de alertar, de educar também, né? De levar esse conhecimento para as pessoas também. Né? Gratidão por ter me convidado, viu? Sem dúvida, Michele. Para falar desse tema aí, ansiedade na quarentena, não tinha pessoa melhor para a gente conversar do que você. Então, acho que a gente tem aí muitas questões aí para estar discutindo, né? O espaço está aberto para que todo mundo que está nos acompanhando, que a população de Angra e de outras comunidades que estejam aí nos acompanhando, que enviem suas perguntas para tirar dúvida. Acho que esse é o momento da gente estar esclarecendo, tirando dúvidas. Vai ser uma conversa bem bacana, dinâmica, acredito que vai bem esclarecedora. Então, a oportunidade aí da população estar esclarecendo sobre esses pontos, né? E a gente vai estar aqui, a psicóloga Michele Silva vai estar aí para estar ajudando a gente. Não sei se eu te comentei contigo, Michele, também eu trabalhei um longo tempo na saúde mental, antes de vir para a Angra. Tenho a formação também em enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Só que desde que eu vim para a Angra, eu fui trabalhar na saúde da família e não voltei a trabalhar diretamente, especificamente com a saúde mental, nos CAPs, toda essa rede de saúde mental. Mas é um trabalho muito bacana, que eu sempre fui fã de trabalhar nessa área. E hoje estar com você para a gente discutir aí sobre ansiedade é um momento aí importantíssimo. Então, assim, Michele, o que a gente pode aí entender como ansiedade? O que seria relacionado a essa questão? Como a gente poderia aí orientar, esclarecer o que seria mais ou menos essa ansiedade relacionada à questão da quarentena, essa pandemia? Então, Eduardo, segundo a OMS, né, você deu aí os dados aqui de Angra, né, mas segundo a OMS, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, não sei se você sabia disso. Mesmo antes da questão da pandemia, né, da questão do coronavírus, mais de 18 milhões de brasileiros convivem com esse transtorno. É muita gente. Tá? E agora, com o cenário, né, da quarentena, do corona, a tendência realmente é piorar. Né? E como a gente pode lidar com a ansiedade na quarentena? Que esse é o tema, né, dessa live hoje, né? Os efeitos da ansiedade, eles têm ser sentidos durante este dia difícil que a gente está vivendo, né? Que a gente está enfrentando, mas também podem deixar marcas traumáticas, tá? Se a gente não cuidar, se a gente não se atentar para isso, né? O ser humano, ele é um ser sociável,
desde o seu nascimento, tá? O convívio social, né? Ele é auxílio para outras pessoas, né? E é também para si mesmo, tá? E nesse grande período de isolamento social, já é o suficiente para despertar o sentimento de ansiedade e de tristeza, né, entre as situações que nós estamos vivendo hoje. O contato físico é uma forma de manifestar e receber afeto entre as pessoas. A gente foi banido disso, né? Então, isso tende também a piorar a situação. Os encontros, as reuniões, as festas, enfim, tudo isso foi banido por enquanto, né, para a gente estar tratando essa questão da pandemia, né? Mas o que fazer para lidar com tudo isso, né? E não sucumbir e não se entregar, né? Bom, o primeiro passo que a gente deve fazer é saber que a gente vive em uma crise, em todo sentido, é aceitar o que a gente está vivendo, não tem para onde fugir, né? E assim reconhecer em você os seus sentimentos despertados em meio a essa situação, né? Na verdade, eu sempre falo que essa pandemia ela veio muito para nos ensinar em todos os sentidos da vida, né? Ela veio para nos ensinar a nos conhecer, a conhecer quem está do nosso lado, a conhecer, né, mais a situação do Brasil, enfim. Então, o primeiro passo é reconhecer seus sentimentos, é reconhecer o que você pensa, seus sentimentos, tá? Exato. E aí, reconhecendo esses sentimentos, que você precisa se despertar para isso, tá? Então, a questão do desespero, ansiedade, tristeza, elas são esperadas nesse momento, tá? Nessa situação. Só que depois é necessário você se conectar com você mesmo, tá? Para poder identificar e diferenciar o quanto esse sentimento está relacionado à sua situação atual. E, portanto, há medos atuais que necessitam que você tenha atitudes para a qual essa parcela está relacionada aos seus medos atingidos, né, guardados dentro de cada um, para os momentos que exigem reflexão. Então, o primeiro passo é você refletir sobre tudo que está acontecendo, né? E eu sempre falo que o excesso de tudo na nossa vida é que nos traz prejuízo. Então, é importante a gente, nesse momento, encontrar o equilíbrio, né? Não nesse momento, né? Desculpa, Oi. não era para te interromper, desculpa, só para poder acrescentar, te perguntar uma coisa, tirar uma dúvida, né? Porque Sim. essa nova realidade, essa questão do isolamento, uma coisa forçada, isso pode causar aí diversos transtornos na vida da pessoa, né? Então, assim, que transtornos essa ansiedade aí poderia causar na vida das pessoas? Então, né, tem o transtorno da ansiedade, tá? Que é a ansiedade crônica, tá? Essa ela não tem cura, tá? Que já é uma ansiedade já que pode vir geneticamente, entendeu? Ela já é crônica, tá? Então ela não tem cura. Outro tipo de ansiedade você tem que saber, primeiramente, o que é ansiedade, né? Primeiro passo, tem que saber o que é ansiedade. A ansiedade é um estado emocional de apreensão, né? É uma expectativa de algo ruim que aconteça. Ou seja, aquela pessoa sofre por antecipação. Antes que aconteça, ela já está sofrendo. Mas em que nível ela percebe que isso está prejudicando a vida dela? E aí que vem o excesso, né? Entendi. Quando ela muda a rotina dela, quando ela vê que ela não está conseguindo progredir, quando ela vê que está prejudicando realmente a saúde mental dela. E aí sim ela está vendo que ela sozinha ela não está conseguindo. Aí é a hora de buscar um profissional para poder estar orientando, né? Para poder estar fazendo um tratamento adequado para ela, tá? Então, quando você não trata a ansiedade, ela vira um transtorno, ok? E tem diversos tipos de transtorno, que é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? A depressão, que também ela é acompanhada, tá? Ela pode vir acompanhada com ansiedade também. Quando você não trata, né? A tendência é só piorar, tá? Michele, fazer uma pergunta até para como De... as pessoas estão acompanhando aí nossa live, e como que a pessoa, nossos aí que estão aí nos assistindo, como que eles podem identificar, por exemplo, ou que está precisando de ajuda, ou que, por exemplo,
identificar que está passando, o grau de ansiedade dela está se tornando um transtorno, como que ela pode vir a identificar que ela está, de repente, passando já de uma fase para outra ali, como pode chamar a atenção dela, olha, eu preciso buscar ajuda a partir desse ponto. Tem alguma coisa que a gente pode observar? Tem sim. Primeiramente, como eu falei no começo, né, nós temos que saber os nossos sentimentos, identificar os nossos sentimentos. A gente tem que saber, né, o que a gente sente. Quando a gente tem a clareza disso, a gente percebe que tem algo de errado acontecendo, né? Só que qual o ponto principal que você deve observar isso? Quando você vê que a sua situação atual não está condizendo com o que você era antes, ou seja, está piorando gradativamente. Por exemplo, é normal você se sentir ansioso, por exemplo, amanhã tem uma festa para ir, né? Amanhã tem uma entrevista de emprego para fazer. Isso é normal acontecer. Por quê? Porque você está naquela expectativa, né? Tem um trabalho que você quer realizar, você tem aquela expectativa, isso é normal. O excesso é quando você não consegue fazer nada além disso, quando isso te prejudica, onde você não só pensa nisso o tempo todo, quando você não consegue mais fazer nada, né? Aí que é o excesso, entende? Então, quando você vê que você está exageradamente ansioso, exageradamente preocupada com o futuro, preocupada com o que vai acontecer amanhã, preocupada com a situação atual, que é a questão da quarentena, da pandemia, em excesso, aí sim está na hora de você procurar ajuda, tá? Quando o medo, ele toma conta de você, sendo que o medo, ele é necessário, tá? A gente não pode abolir o medo da nossa vida, tá? Ele é necessário para a nossa sobrevivência, porém, o excesso dele que é prejudicial, tá? E aí, os sintomas de ansiedade, ela vem com a sua autocrítica intensa, né, dificuldade, concentração, timidez, pensamentos intrusivos, aumento do estado de alerta, né, de estresse, aumento da sua forma de assustar com as situações, ataques de pânico, entre outros sintomas, tá? Então, esses sintomas, eles são físicos, né? E pode ser recorrente como sudorese, fadiga, tensão, dores musculares, distúrbio de sono, né? Náusea, dor de cabeça, diarreia, enfim. Tudo isso, né? Em excesso, está te causando um transtorno de ansiedade. Por isso que quanto antes você se identificar, né, é melhor para que a gente possa fazer um tratamento e não possa se agravar, né? Exatamente. É isso aí, Michele. Assim, até uma pergunta também, para ver se a gente pode ajudar aí a esclarecer as pessoas. Sim. A pessoa está passando por essa situação, ela já percebeu que algo está diferente, sintoma de ansiedade começa a atrapalhar a vida dela, a rotina dela, né? A pessoa consegue sozinha resolver esse problema, ou ela só vai conseguir quando buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, ou de um psiquiatra, se for o caso? Ela consegue sozinha resolver esse problema? Como é que seria essa questão? Bom, depende de cada um. Por que eu falo isso? Porque nós somos diferentes, né? Tem pessoas que têm a mentalidade que ela bota aquilo na cabeça, ela vai e faz. Ela consegue sair de situações onde ela vê que está ultrapassando o limite dela. Porém, tem pessoas que não conseguem fazer isso sozinha. E aí está o detalhe muito importante, que não é vergonha nenhuma a pessoa procurar ajuda, tá? Não é vergonha nenhuma ela procurar um psicólogo, no caso, se for preciso um psiquiatra também, né? O importante é ela ter ciência que ela precisa de ajuda. Ela tem que entender que não é que ela tem que entender que ela precisa saber se ela realmente é capaz de ir sozinha, ter a responsabilidade com ela mesma. Se ela botar na cabeça, não, eu vou conseguir, e vai conseguir, ela pode até conseguir. Porém, né, é aquela questão da sua autorresponsabilidade. Por quê? A questão da ansiedade, ela tanto prejudica principalmente a pessoa que sofre, quanto aquelas pessoas que estão ao lado também, né? Então, ela tem que ter essa ciência, né? Que ela realmente consegue sozinha. Porque a gente sabe até onde vai o nosso limite, né? A gente sabe até onde a gente consegue, né?
Se ela não conseguir, o ideal realmente é procurar ajuda profissional, tá? Até parar para fazer uma parte aqui. Tem vários colegas assistindo aqui do Rio Grande do Norte, São Paulo. Ah, A que gente achou que bacana. estava falando aqui só com o pessoal de Angra dos Reis, né? Então, assim, nossa live aí está rodando aí no Brasil aí. Bastantes colegas aqui de fora, de São Paulo, de Santo André, São Paulo, Rio Grande do Norte, o companheiro Paulo lá do Rio Grande do Norte. Então, Bem-vindo, gente. que bacana, né? Isso é um retorno para a gente aí maravilhoso. Então, é o que a gente pode aí fazer para estar orientando, ajudando. É um bate-papo aqui, mas a gente, nessa oportunidade, vai esclarecendo muita coisa. A gente sabe que a Sim, ansiedade chega um momento que atrapalha, e ela pode te trazer problemas profissionais, pessoais, familiares, né? Se você não vier tratar esse problema, pode vir afetar a tua vida, teu estresse, o teu rendimento no trabalho, né? com Então, certeza. atrapalha demais, a gente tem que realmente buscar ajuda. Só um dado também, Michele, nesse momento de pandemia, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, nós, principalmente, que está aí no hospital, eu tenho acompanhado isso aí pelo site lá do Conselho Federal de Enfermagem, como tem aumentado os casos de ansiedade com os profissionais de enfermagem. Esse é o tema aí da nossa palestra desse próximo sábado. Já convido aí quem está nos participando, nos acompanhando, para que já a gente possa discutir esse tema mais a fundo, mas é um dado que os nossos conselhos profissionais já têm planilhado de como tem aumentado os casos de ansiedade entre os profissionais de enfermagem. Tá? Tem, inclusive, aí um disque saúde mental, que ele é realizado lá pelo Conselho Federal de Enfermagem, e quem faz os atendimentos ali são enfermeiros com especialidade voltada para a saúde mental, enfermagem psiquiátrica e saúde mental. Então, assim, tem aumentado realmente, é um tema importantíssimo, é uma coisa que tem afetado bastante e que tem sido tema recorrente nessa pandemia. Então, falar de ansiedade, esclarecer esses pontos aí, é vital aí para a gente estar ajudando a nossa população, que a gente possa aí realmente melhorar a qualidade de vida com essas orientações. Chega, Com certeza. E também só esclarecer, tá, Eduardo, que somente o psicólogo, né, ou psiquiatra, ele dá o diagnóstico de ansiedade, tá? Correto, sim, tá bom? Então, é bom esclarecer isso, né? Porque às vezes a pessoa, será que eu tô, será que eu não tô? Né? Quem realmente vai dar o diagnóstico é o psicólogo ou então o psiquiatra, tá bom? Então, porque assim, o importante é você estar atento, né, a qualquer alteração negativa, né, no seu comportamento físico e mental, né? Então, quando você vê essa alteração, aí é a hora de você procurar ajuda, né? Alteração negativa, no caso, né? Aí é a hora de você procurar ajuda, tá? assim, uma pergunta que pode também, Michele, complementar, e a ideia é sempre estar complementando aí com perguntas que pode estar esclarecendo a nossa população que está nos assistindo, né? Essa é a ideia mesmo aí, para a Sim, gente tentar agregar valor aí nessa nossa live. Então, assim, o que a gente poderia esperar de um tratamento com psicólogo para esse tratamento da ansiedade? O que a gente poderia esperar desse atendimento, desse tratamento? Como vamos lá. poderia ser para a gente aí? Então, a psicologia, ela não é uma ciência exata, né? E por isso a gente não pode prever os resultados, ter o resultado preciso, né? No caso da psicoterapia. E nem o tempo que vai levar isso, tá? E Não tem apesar das fórmula, pessoas. Oi? desculpa interromper, então não tem fórmula matemática, né? Não tem fórmula matemática, porque cada pessoa é diferente de outra, né? Então, não tem como dizer que vai durar 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso vai depender de cada um, tá? E apesar disso, as pessoas elas possuem um nível elevado de ansiedade, né? E saber o que esperar e como acontece esse processo pode ser um fator de encorajamento para procurar ajuda, né? Em vez de Uhum. tornar esse processo um fator ansiogênico, né? E a cooperação e a motivação do paciente é fundamental. Como assim? A Sim. pessoa precisa querer, né, ajuda. E o paciente, ele é o maior incentivador dele mesmo, né? Ele precisa fazer com que o tratamento realmente vale a pena, né?
como eu trabalho com abordagem em terapia cognitiva comportamental, a gente muda esse ciclo do comportamento realmente, né? Mas depende mais do paciente, muito mais do paciente do que da gente. Ele precisa querer mudar, ele precisa querer, né, fazer realmente tratamento, né? Então, o tratamento psicológico ele é feito de forma individualizada e personalizada, respeitando as características particulares de cada um. Por isso que não tem como dar um tempo preciso, porque depende de cada particularidade, de cada um, entendeu? E o tratamento, né, o tratamento para lidar com a ansiedade é sinal de que precisa desenvolver estratégias e técnicas para minimizar os sintomas, né, para que essa ansiedade ela venha ser minimizada ao longo do tempo. Então, o psicólogo, ele, na sua particularidade com o paciente, ele vai elaborar estratégia para que juntos ele, né, consiga fazer com que essa ansiedade ela se torne cada vez menor durante o tempo de tratamento, tá? Eu tenho aqui um comentário aqui do nosso amigo Paulo. Ele está falando o seguinte aqui, ó. A enfermagem vem com um alto nível de ansiedade neste momento de pandemia, em razão da sobrecarga e ainda as condições que são precárias demais. Realmente, é verdade. Para quem está aí na linha de frente, os profissionais de enfermagem, a sobrecarga e a responsabilidade aumentou demais nesse momento e, né, você acaba, às vezes, o medo até de você contaminar seus familiares, né? Então, isso é uma coisa que realmente tem causado um nível de ansiedade aí muito grande desses profissionais de saúde da linha de frente e também para quem está em casa isolado, né? Porque realmente não é fácil. Com Porque, certeza. não, as pessoas falam muito, né? Assim, a gente está indo trabalhar, a gente está indo para enfrentar esse vírus, né? E não é Um vírus fácil. invisível, né, que não consegue ver, que está por todo lado aí, né, é complicado. É exatamente isso, né? E com risco de, às vezes, adoecer, em alguns casos, muitos colegas aí que são do grupo de risco, que não foram afastados, né? Eu também perdi colegas no trabalho, trabalharam diretamente comigo no SAMU, eu tenho 2 colegas de Nova Iguaçu, graças a Deus não perdemos ninguém aqui em Angra, mas a quantidade de profissionais de enfermagem que a gente tem perdido no mundo todo está sendo assim, demais. E essas situações nos trazem um grau de ansiedade, né, absurdo, né? Porque você pode estar aí se contaminando, né, e não dá para negar do estado que tem causado esse vírus aí, a gente está tendo uma média diária de mortes de mais de 1.000 pessoas, está chegando a 2 meses, não abaixa isso. Ou seja, ultrapassamos 100 mil mortos. Então, assim, olha a gravidade dessa pandemia, quão pesada ela está sendo, essa sobrecarga para nós aí, ter que enfrentar essa situação. Nunca a enfermagem, Michele, ela embalou tanto corpo. É a enfermagem que faz o preparo do corpo quando o paciente vem a óbito, né, faz todo o preparo ali pós-morte. Então, a enfermagem nunca preparou tanto corpo para encaminhar para o necrotério, e assim, a família partir dali. O paciente, se a família não acompanha mais esse paciente, né, alguns hospitais até estão fazendo aí teleconferência, mas, em geral, a população, a partir do momento que o paciente se interna, ela não perde o contato com o familiar e se morre. Você não pode nem acompanhar, não pode ter um cortejo, não tem nada. Realmente a pandemia veio para modificar toda essa situação. Então, essa ansiedade, realmente, assim, nesse momento de pandemia, ela está em um estágio muito alto. Então, seja na população em geral, pode entrar, Michele, pode falar. Então, a gente entende tudo isso, realmente sobrecarregou muito nessa questão aí de vocês, né, na questão dessa responsabilidade que caiu, né, na mão das pessoas, né, na área da enfermagem, e ninguém estava preparado para isso, porque não teve nenhum treinamento, né, pegou todo mundo de surpresa, e uma dica que eu sempre dou, né, tanto nessa questão da quarentena que a gente está vivendo, da pandemia, mas é para tudo na vida, tá, Eduardo? Tudo na nossa vida a gente precisa ter muito otimismo, mesmo que o cenário ele seja totalmente negativo, mesmo que o cenário seja aterrorizante.
o que vai mudar a sua mentalidade. Como assim? Será que, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, será que aconteceu algo de bom? Porque a gente tem o mesmo trabalho de focar no que é ruim e no que é bom, né? Se a gente focar, lógico que, como eu falei no começo, nós temos que ter a ciência, né, sobre os fatos, né? Ter a ciência, né, da questão das mortes, infelizmente, ter a ciência que existe vírus sim, que precisa ter cuidado, precisa se proteger, proteger sua família, mas aí que tá, a parte de cada um é fazer o quê? Se proteger, né? Tanto o pessoal da área da enfermagem, que estão na área de frente, que estão com um perigo muito maior, né, quanto que aquelas pessoas que não estão. Mas a ciência é o seguinte, que todos nós precisamos ter otimismo, sabe? Pensamentos positivos, mesmo nesse cenário negativo. Já pensou se todo mundo pensasse negativamente? Se pensasse só em morte, se pensasse só no que vai acontecer de ruim, né? Então, tudo isso, para quem é ansioso, é mais um grau elevado para se tornar uma doença crônica, entende? Então, assim, o que eu falo, isso se chama inteligência emocional. Não sei se você já ouviu falar, Oi, né? Michel. Oi? Eu tenho até uma fã já você, ó. Boa noite, Antônio. Então, assim, é o que eu falo, o mesmo trabalho que dá para focar no negativo, dá para focar no positivo, né? Então, assim, foca no positivo. O que aconteceu de bom durante essa quarentena, né? Durante essa pandemia? Né? Não estou falando, gente. O que a gente Oi? dá para tirar de bom aí dessa quarentena? O que você O que acredita dá que para dá para... tirar? Vamos lá. Nós ficamos mais solidários, concorda comigo? Concordo, com certeza. Né? Ficamos mais perto da nossa família, que antes praticamente a maioria das pessoas não tinha tempo, né, para cuidar da família, se valorizar, né, valorizar mais a família, o estar junto. Tanto que um abraço, um carinho não foi tanto valorizado como agora, né? Então, assim, isso realmente é um ponto positivo, né? É um ponto Verdade. positivo. Nós tivemos que nos readaptar, né? Como assim? Eu falo que essa quarentena foi um aprendizado para mim tão grande, que eu tive que me reinventar na minha profissão, né? Acredito que você também. A live, essa própria live aqui, é uma amostra, né, de quanto essa pandemia está nos ensinando a ser pessoas melhores, a contribuir mais com o outro, né, sem querer nada em troca. Então, assim, olha quanta coisa boa aconteceu. Então, assim, só de pensar nisso já é uma evolução, né? E pensar no futuro como algo que isso vai passar. A gente tem que ter essa ciência. Isso vai passar, é uma fase, né? E vai passar. Só que o que a gente aprendeu durante essa fase? É isso que a gente tem que tirar de lição. O que a gente aprendeu durante a quarentena? O que a gente vai levar daqui para frente? Será que nós somos as mesmas pessoas de antes pandemia e agora? Acredito que não. Então, é isso que a gente tem que levar, né? Ver esses pontos positivos, focar nesses pontos positivos. Que aí sim a gente vai se tornar uma pessoa muito melhor, né? Como pessoa, como pai, mãe, como marido, mulher, como profissional, em tudo. Entende? Verdade, com certeza. E assim, estava comentando da questão ali da profissão, do trabalho de profissionais de enfermagem, e a gente sabe a gravidade que a doença ainda se mantém. Então, queria reiterar aí para a população, para estar utilizando máscara, é uma forma de você Sim, proteger e proteger o seu próximo. Então, não vamos deixar, não vamos para a rua sem máscara, vamos utilizar corretamente, cobrir nariz e boca. Então, não adianta usar máscara no pescoço, não é acessório, não é brinco. Então, é uma forma da população dar valor ao trabalho que os profissionais de saúde vêm realizando no hospital, na linha de frente, com risco de adoecer, de morrer, de contaminar seus familiares. Então, uma forma da população ajudar a gente passar por essa fase, superar esse momento, estar se protegendo, evitando aglomeração, utilizando máscara, utilizando álcool em gel. São medidas simples,
mas que vão ser aí muito importantes para a gente estar ajudando e superando esse momento. Tá? Se cada um fizer a sua parte, né, acredito que isso logo vai passar. Né? Todo Com mundo certeza. sabe da responsabilidade que tem, não só com ele, mas com outras pessoas, né, como você falou aí. Então, se cada um fizer a sua parte, se proteger, se cuidar, né, acredito que a gente vai passar por isso em breve, logo. Breve, 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 breve. Michele, eu queria só reiterar, você até comentou um pouco, eu queria só reiterar Uhum. as dicas, por exemplo, quem teria alguma dica para a gente tentar evitar esse momento de ansiedade, para a gente tentar levar essa fase melhor? O que a gente poderia, de repente, dar uma dica para quem está aí nos assistindo, de como a gente Vamos evita. lá. Primeira coisa, tá? Como eu falei, a melhor dica de todas, foca no positivo, tá? Como assim? Se a pessoa já tem o quadro de ansiedade, né? Se ela já tem um quadro de ansiedade, o que ela precisa evitar nesse momento? Evitar ver notícias que, né, sobre morte, né, sobre... Evitar ver esse tipo de notícia, né? Quanto mais ela evitar, para ela, melhor. Notícia, né, Michele? Exatamente, tipo grupo de WhatsApp que só fala coisas ruins, né? Evitar esse tipo de interação, né? Televisão, enfim, esses meios de comunicações. Evitar notícias ruins. Não que você não vai ser, não vai ser realista com a situação atual, como eu falei, mas evitar ficar naquele foco, tá? Então, essa é a primeira dica. Cuidar da alimentação, né? É importantíssimo você ter uma alimentação equilibrada, você está cuidando da sua saúde também, saúde da sua família, né? Tenha um hobby, tenha algo de produtivo para fazer, né? Faça algo que te dá prazer, te dá satisfação, que isso você ocupa a sua mente com coisas que vai te agradar, que vai te beneficiar, e não vai focar naquilo que não é para focar, tá? Então, essa é uma das dicas, né? Ouvir música para quem gosta, né? Meditar também. Né? Faça uma organização, organize sua agenda, organize seu dia, né? Como eu falei, né? A gente nunca valorizou tanto a família como agora. Então, tenha tempo para sua família, para se divertir com a sua família em casa. Então, tudo isso vai ocupar a sua mente para que você não venha focar no negativo, né? E aí, essa ansiedade, ela tende a diminuir conforme o tempo. Isso é uma prática diária, tá, gente? Não é fazer uma vez e deixar, não. É uma prática diária. Quanto mais você fizer isso durante o dia, você vai ver que vai te ajudar bastante, tá? E procurar respirar, né? Dedica uns minutos do seu dia para respirar, né? Ter aquelas técnicas de respiração, né? De inspiração e expiração, né? Longas e profundas, né? Que diminui a chance de uma crise de ansiedade. Também é bacana, tá? Então, essas são umas das dicas, né? Ver filme, fazer um curso, sabe? Faça com que o seu dia seja produtivo para você, entende? São essas dicas que a gente pode Tem que falar. aplicar uma rotina, né, Michele? Você não pode abandonar suas rotinas aí, tentar se readaptar, porque se você também não tem uma rotina para seguir, você acaba ficando ocioso e também a ansiedade ela acaba batendo. Então, você manter uma programação de atividades, acho que é isso que você está reiterando aí para a gente, né? A gente manter. Exatamente. É uma rotina, né? Saber que é a hora que você acorda, né? Fazer uma organização mesmo do seu dia, para que no final do dia você olhe e fale assim, poxa, meu dia hoje rendeu, meu dia hoje foi produtivo, né? Gostei do meu dia. E quando você mantém a sua mente ocupada com os afazeres, né? A tendência de você ficar ansioso é menor, Assim, entende? Então, quanto mais afazeres você fizer, melhor para você. esses também seriam as mesmas orientações, assim, para a gente ter uma saúde mental em dia? Sim, com certeza. Né? Tudo isso é vital, né? Porque tudo isso você está cuidando de você, né? Você praticando uma rotina saudável, tendo uma alimentação saudável, né? Praticando uma caminhada, exercício físico, também é ótimo, tá, gente? Ter um hobby, né? Ouvir música, meditar, orar, enfim, tudo isso você está cuidando de você, né?
E você cuidando de você, as pessoas que estão em volta também estão envolvidas, e cada um vendo a diferença, né, do outro ali, é perceptível isso. Então, isso acaba se contagiando, né? Então, a família acaba indo para o mesmo caminho também, né? Então, é importantíssimo essas dicas para que você tenha uma saúde mental em dia consequentemente, também uma saúde física em dia. E quando você cuida da sua alimentação, você está cuidando da sua saúde física. Quando você cuida do exercício, você está cuidando da sua saúde física. E isso dá menos probabilidade de você contrair o vírus também, né? Porque você está tendo uma alimentação saudável, né? A questão da imunidade está alta. Então, quanto mais você cuidar de você, né, e de quem está em volta, melhor para que, né, até a questão do vírus ele não venha chegar até você. Isso é verdade. Estou vendo aqui os comentários aqui, Michele, como realmente o que a gente está colocando aí, né? Que a Márcia botou, que a Márcia Maia. A vida da gente mudou completamente. Isso não tenha dúvidas, né? Como Com você falou, certeza, não seremos os mesmos. a gente nunca viveu uma situação dessa, isso mudou a gente, transformou a gente, né? A gente está se readaptando, se reinventando. O fato de a gente estar aqui nessa live também é prova disso. Antes da pandemia, acho que eu nunca tinha feito uma aparição aqui ao vivo, nunca tinha levado informação para a população, pouca gente me conhecia aqui em Angra. Eu iniciei um trabalho falando sobre vacinação, um assunto que eu trabalho e gosto bastante, e logo a gente vem acrescentando esses assuntos que vem afetando a gente, são questões aí, tudo relacionadas à pandemia, que a gente está reaprendendo a viver. Então, assim, isso acredito que tem ajudado bastante, a gente tem visto esse retorno aí nos próprios comentários dos colegas, né, enquanto a gente tem alcançado pessoas aí no nosso Brasil, inicialmente pensava que ia estar fazendo um trabalho aqui só para o município, já está ajudando aqui nossos amigos angrenses, e a gente está vendo aí a proporção que está tomando aí esses eventos, esse ciclo de debate nosso aí. Acho que está realmente, são temas importantes que só vem aí agregar. Michele, é isso. Queria te fazer uma pergunta. Pessoa para, naquela faz para te encontrar aqui em Angra, onde que você atende, passa teu contato para aqui, para a gente poder divulgar, já fala você aí, como é que a gente faz para te encontrar, para poder procurar o atendimento contigo, como é que a gente faz? Vamos lá, antes de falar disso, né, é importante dizer novamente, gente, que perder a vergonha de procurar um profissional é o primeiro passo. É você entender que você precisa de ajuda. É você entender que sozinho você não consegue. Quando você tem essa clareza dentro de você, né, aí sim é o ponto inicial para você começar um tratamento, tá? E o papel do psicólogo, ele é para te auxiliar, né, diferentemente de um amigo, né, até pode ter boas intenções, mas o psicólogo, ele tem técnica, ele tem tratamento, é totalmente diferente, né? Então, é para só desmistificar isso, né? Então, você perder a vergonha, né, ou o medo de pedir ajuda já é o primeiro passo, tá? E para quem quiser ajuda psicológica, né, para quem quiser ter o tratamento terapêutico, eu atuo na abordagem de terapia cognitivo-comportamental, como eu falei no começo, né? Ele vai diretamente no seu comportamento, então ele te ajuda nessa questão. E eu atendo na rua Coronel Carvalho, prédio 539, sala 207, tá? E aí é só a pessoa entrar em contato comigo, tanto no Facebook, também que eu tenho uma página, no Instagram também eu tenho página lá, profissional. Quem quiser também estar acompanhando, seja muito bem-vindo. E só a pessoa entrar em contato comigo que a gente pode marcar um horário e eu consigo, né, atender essa pessoa. Lembrando que atendimento psicológico é um investimento para a sua vida, né? É investimento para a sua saúde. Ela é tão importante quanto a saúde física. As duas andam lado a lado. Se aqui não está bem, o corpo sofre. Então, tá, é isso. Michele, quero aproveitar aqui só para fazer, primeiro, agradecer aí a todos que estão participando, teve bastante gente participando hoje aqui, tá? A Marejana falou até que ela está se sentindo realmente muito triste, como ela tem sentido aí nesse momento de pandemia, tá? Deixar um abraço para a Bianca, a Márcia Maia, a Ana Paula Azevedo, amiga lá de Mangaratiba, o Paulo, que é lá de Rio Grande do Norte,
Bacana. Alguns que eu não conheço aqui, eles são seus amigos que estão acompanhando. O meu pai, aqui também. A Andréia, ela é de São Paulo. Tem uma galera de São Paulo, a Nilson, lá do Morro da Carioca. Tem bastante gente aí, amigo, acompanhando. A Mauri Júnior, boa noite para vocês todos. Carol Piccoli, Silvana Araújo. A galera aí, grande. Boa noite, gente. Eu vou colocar só um minutinho, cara, só para fazer o convite, né, cara? Próximo sábado, a gente vai dar sequência esse ciclo de debate. O tema já está aí na tela, tá? Mesmo horário, 20 horas. Saúde mental, 2 profissionais de enfermagem, com a nossa psicóloga Maria Augusta, que também é profissional de enfermagem. Então, reservei esse tema aí para ela, porque por ser da área também. Eu faço convite aí antecipado para que vocês participem conosco, tá? No mais, desejar uma boa noite para vocês, tá? Até a próxima live, se Deus quiser. Michele, fica à vontade. Só para concluir para vocês, gente, cada um aqui tem um papel decisivo no processo de fortalecimento emocional e de cuidar da sua saúde mental, tá? Então, você aceitar suas limitações, reconhecer suas qualidades, manter uma atitude positiva em relação à vida, reservar tempo para lazer e diversão, conviver com amigos e famílias, se afastar de pessoas, né, de relações tóxicas, de pessoas negativas também, tudo isso influencia em uma saúde mental de qualidade, tá? E com certeza, você fazendo esses passos aí, a questão da ansiedade, ela vai diminuindo, tá bom? Então, não hesite em procurar um profissional, você precisa, tá? Porque é o melhor bem que você vai fazer para você mesmo, tá bom? Então é isso. Gratidão, tá, Eduardo, por ter me convidado aqui. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído. É isso aí. Agradecer a todos, uma boa noite, um bom fim de semana, desejar já antecipadamente feliz Dia dos Pais, para quem é pai aí, filhos de vocês. Verdade. E até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Michele, mais Boa uma vez. noite, gente. Boa noite. Obrigada.